Nesta manhã de terça-feira, celebrando São Cornélio e São Cipriano, a liturgia nos traz o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou no caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, Jesus que percorre as cidades, Jesus que, enviado por Deus no tempo oportuno, agora visita o seu povo. Muitos o viam como um grande profeta. É como também nesta página do Evangelho, a multidão reconhece. Um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. Como é bom quando nós sentimos que Deus está conosco. Como é bom quando nós sentimos a presença de Deus. E uma das maneiras de sentir a presença de Deus é através do encontro com a sua palavra. Estamos no tempo oportuno, já no 16º dia desse mês de setembro, deste mês da Bíblia, mês especial para termos este encontro com a palavra. E Jesus, percorrendo as cidades, ele chega à cidade de Naim, e ele, claro, não está sozinho, ele é acompanhado por seus discípulos e, claro, por uma grande multidão que também andava atrás de Jesus, seguiam Jesus. E Jesus encontra nesta cidade, entrando na cidade de Naim, encontra então um enterro. Diz a palavra que era um jovem. Diz a palavra que era filho único e ainda era filho de uma viúva, no sentido de que as mulheres já não tinham assim muita expressão. A viúva, então, era mais necessitada ainda, não é? Então, levando este enterro do filho único de viúva, é Jesus que cumpre a sua missão
quando leu a passagem do livro do profeta Isaías, quando ele terminou de ler, que disse: hoje esta passagem se cumpre, hoje se cumpriu o que está escrito. É ele que veio também para devolver a vida. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, disse Jesus um dia. E por isso Jesus consola a viúva. Quando rezamos o terço de Santa Mônica, é uma das meditações da dezena, esta passagem que nós chamamos lá a viúva de Naim. Quando Jesus consola esta mãe aflita, esta mãe que sofre com a perda do seu filho único, depois de consolar esta viúva, Jesus então para o enterro, chama o jovem, o morto, e ele se levanta. É Jesus que teve compaixão da viúva e por isso tocou o caixão, chamou o jovem e diz: eu te ordeno, levanta-te. A palavra de Jesus tem poder. Quando Jesus fala, quando Jesus promete, ele cumpre. Então, diz o versículo 15, o que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Queridos ouvintes, podemos somente imaginar o que essa mãe sentiu neste momento que recebe de volta ali, entregue por Jesus, o seu filho único que estava sendo levado para ser sepultado. Imaginemos quantos louvores esta mulher fez subir até Deus. É assim, Jesus que nos dá vida nova. Às vezes, podemos pensar assim, não é? Estamos caminhando para o sepulcro. Parece que tudo dá errado. De repente, vem Jesus, para tudo isso e devolve a vida para a gente. Devolve a alegria, devolve aquele sentimento de tristeza, de morte. Precisamos confiar, como nos ensina Santa Mônica, precisamos confiar e precisamos esperar o tempo de Deus. Vamos esperar o tempo de Deus, até porque não pode ser diferente. Mas é preciso também reconhecer esse poderio de Deus sobre cada um de nós. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus. Então, no tempo da tristeza, no tempo da provação, no tempo da perseguição, precisamos também louvar a Deus. Veja, não podemos louvar a Deus só quando tudo está bem. No tempo da provação, precisamos também louvar a Deus. Reconhecer que Deus visita o seu povo. É isso, queridos ouvintes, que nós pedimos no dia de hoje ao Senhor, que Ele possa visitar os doentes, visitar aqueles que estão se recuperando de cirurgia, visitar aqueles que estão lá na UTI, visitar aqueles que estão acamados, visitar aqueles que estão necessitados da sua presença.
E essa presença de Jesus chega até os doentes através da nossa intercessão. Obrigado, Jesus, por visitar o seu povo. Obrigado, Jesus, por devolver a vida a esse jovem, por devolver a alegria a esta mãe. Quantas mães sofrem no dia de hoje? Aqui em Matão está acontecendo muitos acidentes e muitos jovens perdendo a vida no trânsito. Muitos por imprudência. É preciso cuidar da vida. Jesus devolve-nos a vida, mas é preciso cuidar da vida. Eu vim para que todos tenham vida e nós não estamos cuidando bem das vidas, da nossa vida e da vida das pessoas. É triste a gente olhar e enxergar tantas coisas acontecendo, muitos como esta multidão que seguia Jesus, rindo da morte dos outros, brincando com a vida. A vida é dom precioso de Deus. Não podemos brincar com a vida. Senão cai tudo por terra. Quando nós rezamos, louvamos a Deus, mas quando Jesus diz: ama os teus inimigos e reza por aqueles que vos perseguem, aí nós não podemos escolher a palavra que nós queremos acolher ou não. O pacote é um só. Acolher o projeto de Deus em nossa vida é também cuidar das vidas. Que pela intercessão de São Cornélio e São Cipriano, nós possamos também cuidar de tantas vidas que nos são apresentadas. E que o Senhor seja Ele a nossa força, o nosso sustento na nossa caminhada e na nossa missão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.